Pesquisas comprovam. Falta pouco para essa eleição ser decidida. É a chance de acabar de vez com o clima de ódio e trazer a paz de volta ao nosso país. Dia 2, vote Lula, vote 13. Há uma teoriazinha ali meio maldita na psicologia, em ciência política, que levanta a suspeita que todo político, no fundo, é um pouco psicopata. Porque se ele não fosse, ele não fazia isso. Um episódio da entrevista que Lula deu a uma revista chamada Playboy, que você conhece, o Hitler, mesmo errado, tinha aquilo que eu admiro no homem, o fogo de se propor a alguma coisa e tentar fazer. O Lula é fã de Hitler, declarada e publicamente desde 75. A polícia tem o direito de matar, obviamente. E até eu tenho o direito de matar. E tem uma juventude enorme que, por falta de perspectiva, às vezes são presas roubando celular nesse país. O povo brasileiro deu a demonstração de que é possível o mesmo povo que elege um político destituir esse político. Derrubar um governo eleito democraticamente, sem que haja um crime de responsabilidade, não vai consertar nada. Por exemplo, o Lula alimentou ditaduras na Guiné Equatorial, na Angola, na Venezuela, em Cuba, na Líbia, na Síria, enfim. O Lula é um psicopata, cara. O Lula vem do movimento sindical. O movimento sindical é um movimento que mente. Então ele passa por isso tudo, e por tudo coisas muito piores que essa. Afinal de contas, para quê? Para salvar o país? Alguém acredita nisso? Em 2002, a América do Sul presenciou as duas maiores reviravoltas políticas de toda a história. Uma delas virou até filme de Hollywood, inclusive. Aconteceu lá na Bolívia. No período de 90 dias, durante a corrida eleitoral, o candidato que começou a corrida em último lugar nas pesquisas subiu até o primeiro lugar e foi eleito. Logo depois aconteceu aqui no Brasil. Um candidato que no começo das pesquisas tinha 70% de rejeição, que tinha acabado de ser derrotado em 3 eleições seguidas, na 4ª tentativa foi eleito presidente. Hoje é o dia do reencontro do Brasil consigo mesmo. O segredo dos dois, o mesmo, o marketing. Começa agora o nosso primeiro programa do horário eleitoral. Hoje, quero pedir sua permissão para não falar de projetos. Na Bolívia, por exemplo, a empresa de marketing responsável por fazer esse milagre era só a melhor do mundo. Eles chamavam essa empresa até de cérebro de Bill Clinton, que foi eleito lá nos Estados Unidos de 93 até 2001. O trabalho deles é simples: reembalar o candidato que o povo não gosta, vender, vender e vender. O serviço aqui é basicamente pegar um candidato que o eleitorado não gosta, renomear ele e depois vendê-lo, vendê-lo e vendê-lo. E o Partido dos Trabalhadores ficou inspirado a fazer o mesmo aqui no Brasil. Tudo que eu sou não é fruto da minha inteligência, não. Todas que fazem não prestam. Impressionante. Nas campanhas anteriores eu usava o teleprompter. Eu queria sempre improvisar, né? Você dava o tema para ele, qualquer tema, moradia, saúde, educação, ele ia lá e falava. Então, nas 3 tentativas fracassadas de ser eleito, em 1989, 94 e 98, o Lula não usava roteiro, ele era só o Lula. Olha, veja, eu acho que a democracia no Brasil ela é muito incipiente. Não deu certo. O motivo é que o verdadeiro Luiz Inácio aparecia e isso causava medo nos brasileiros. Não se votava no Lula pela própria figura que ele passava de terrorista. Não precisava nem a polícia matar, eu mesmo matava. Aquela raiva que ele tinha na voz. É que a democracia da burguesia, a democracia da classe dominante, é uma democracia eminentemente formal. Aquela imagem que ele tinha mal acabada, realmente de pessoas que vinham para pegar em armas e acabar com tudo. E as pessoas tinham medo. O senhor acha que com essa imagem, o senhor tem mesmo chance de derrubar todos esses poderosos que têm máquinas atrás deles e ganhar a eleição? Eu estou convencido que nós temos chance. E mesmo porque esses que estão mentindo, nós vamos desmascarar. E normalmente, quanto mais miserável é o povo, quanto mais desgraça ele tem, mais ele acredita em coisas fáceis. Quanto mais miserável ele é, mais ele acredita em fantasia.
Então chegamos ao ano de 2002. O Lula se candidatou mais uma vez. Porém, as eleições brasileiras vão acontecer só em outubro desse ano. E logo em março, quando o ano de 2002 começou, o mundo inteiro viu a maior virada eleitoral da história. Observando tudo estava o Partido dos Trabalhadores, que nesse dia descobriu o poder de um marqueteiro. A grande frase de dúvida numa reunião do PT. Se vocês estão tão certos, por que vocês não ganharam ainda? Se vocês acham que esse discurso de vocês é o perfeito, por que vocês não ganharam ainda? Daí o Duda pegou uma pesquisa e mostrava o seguinte: 67% do povo tinha medo da minha imagem de grevista. Então o que aconteceu? O Duda falou, olha, comunicação, gente, o importante não é o que a gente tem, é como as pessoas compreendem o que a gente diz. Um mês depois de Gonzalo ganhar na Bolívia, aqui no Brasil, em julho, a corrida eleitoral começa. E depois de entender a manipulação que o marqueteiro consegue fazer na mente do eleitor, Lula contrata um profissional para a campanha dele. Começa agora o nosso primeiro programa do horário eleitoral. E eu faço questão, antes de qualquer coisa, ter hoje nas mãos um programa de governo à altura do Brasil que todos nós queremos construir. Mas o que o marqueteiro faz? Tudo. Basicamente, ele inventa o candidato. O marqueteiro escolhe as roupas, escolhe a calça, o terno, a gravata, escolhe o comportamento do candidato. Então, por exemplo, qualquer coisa que pareça salto alto, ironia, isso pega mal. Então, o que a gente quer no debate? Tranquilidade, firmeza, objetividade e simpatia. O candidato vira uma marionete. E muitas vezes, nesses espaços de televisão, principalmente, vale mais o produtor do que o candidato. O exemplo disso foi a campanha do Lulinha Paz e Amor, onde o candidato transformou o Lula. Aquele Lula que a gente conhecia, barbudo, mal vestido, meio metalúrgico, aquela coisa toda. O Duda Mendonça mudou. Você me chamou para eleger. Então, vocês já fizeram 3 campanhas e perderam. Agora confia no meu taco, amigo. Eu acho que as pessoas têm que ver você como gente, tem que ver o ser humano, o que é que tem aí dentro desse coração. E houve um momento naquela campanha, a primeira que o Lula ganhou, em que a figura do Duda era mais importante que a figura do Lula. As manchetes falavam mais do Duda Mendonça do que do Lula. De autêntico, Luiz Inácio mudou de time. E o primeiro passo para conseguir foi o rebranding. Duda que explicava por que ele estava mudando, tirar da barba que era da antiga, fazendo um estilo diferente. Por que ele estava botando uma roupa. Ele disse, não, o Lula é um candidato a presidente da República. Nenhum cidadão vai votar no Lula para presidente da República vestido de operário. Ele é presidente da República, o cara quer uma presidente da República. Quem explicava tudo isso era o Duda. Quando as pessoas cansam de um produto ou desistem de comprar uma marca, as empresas usam isso, o rebranding. Isso é mudar completamente a comunicação visual de um produto. Eles mudam o design, as cores, eles mudam a mensagem. Para o consumidor pensar que aquilo é uma coisa completamente nova, mas o conteúdo é igual. Pepsi, Coca, McDonald's, Facebook, Instagram, Tesla, Nike, Apple, a Rede Globo. Todas já usaram isso, e os consumidores sempre voltam a consumir as marcas, mesmo que elas continuem com mudanças apenas físicas e o conteúdo seja exatamente o mesmo. Com 17 anos, o Luiz Inácio virou metalúrgico, e ele liderou as primeiras greves já nessa época, sempre se inspirando em Che Guevara. Nós queremos construir o socialismo. Em 1980, quando ele tinha 35 anos, Luiz Inácio funda o Partido dos Trabalhadores, inspirado em Cuba. Eu estou brigando muito para a criação de um partido político que seja decente, que tenha pelo menos uma postura honesta, coisa que pouquíssimos partidos teve nessa terra. Então pensa comigo, você acha possível que em 2002, quando Lula se candidatou à presidência com quase 60 anos de idade, ele consiga abandonar a inspiração que ele tinha num ditador socialista da noite pro dia? Com certeza não. Só que o Lula não precisava abandonar isso e mudar da noite pro dia. As pessoas só tinham que acreditar que ele mudou. Fátima, boa noite. Deixa eu te dar os parabéns pela grande representação que você fez da mulher brasileira na Copa do Mundo. Muito obrigada. Até então, futebol era só coisa de homem. Na obra As 48 Leis do Poder, a lei número 32 diz: use o que as pessoas têm de mais caro.
as suas fantasias. Esse livro explica que a maioria das pessoas prefere a ilusão do que viver na realidade. O povo tinha que acreditar na fantasia que o Lula mudou. O Duda Mendonça teve muito trabalho para fazer isso acontecer, mas ele conseguiu resolver isso com uma coisa: propaganda. Temos que encontrar novas soluções para os nossos velhos problemas. Em primeiro lugar, a gente precisa lembrar que as propagandas políticas nada mais são do que filmes. Peças audiovisuais com roteiro e edição. Então tudo que você vê ali foi planejado por alguém. Pode começar a ligar antes que as linhas congestionem, hein? Mandaram aqui para falar do principal produto lá da companhia, o Bombril. Meu nome é João, eu sou brasileiro, amo meu país, viva o Brasil, viva São Paulo, viva o Cristo Redentor, viva a Amazônia, viva Luiz Inácio Lula da Silva! Quando nós assistimos um vídeo que mexe com as nossas emoções, a gente nem imagina como que aquilo foi produzido. Essa foi uma das propagandas mais marcantes de 2002 e ajudou o Lula a ser eleito. Mas o João não se chama João, ele é um ator, ele é formado em teatro. E o prêmio Profissionais do Ano, categoria Melhor Filme e Publicidade, de 30 segundos, vai para... só dá ele. Imagina quantos testes o Duda Mendonça fez, por exemplo, até ele encontrar alguém formado em teatro, mas que tivesse a aparência de jovem. Imagina quanto tempo o marqueteiro levou para escrever aquelas palavras e associar tudo que o brasileiro gosta a Lula. Viva Luiz Inácio Lula da Silva! Mas Lula não era o cérebro. Duda Mendonça foi o cérebro que pensou em cada palavra que saiu da boca daquele rapaz. Ele planejou, escreveu, produziu e executou todos os detalhes da campanha eleitoral à presidência do Partido dos Trabalhadores. Pois eu tenho certeza de que todos vocês, hoje mais do que nunca, já perceberam que o que a gente quer é exatamente o mesmo que vocês. Bota o L, o L. Eu vou dizer, 1, 2, 3 e Lula! Nunca um presidente da República no Brasil teve tanto voto quanto você teve no primeiro turno. Olha, Duda, foi mais do que eu mereci, mas menos do que eu precisei. E você de casa, que votou comigo no primeiro turno, receba a minha gratidão e nesse momento eu lhe peço, agora vote no Lula. Eu não vou viver mais 30 anos, que eu quero chegar ao poder logo. Da noite pro dia, você até consegue mudar o seu discurso, mas você não consegue mudar quem você é. Um candidato, inspirado em ditadores, fingia ser democrata. O Brasil acreditou naquele discurso paz e amor e Luiz foi eleito presidente. O governo do Lula vai afetar cada brasileiro desse país. Acreditando ou não na fantasia dele, tendo votado ou não nele, todos os brasileiros vão conhecer as consequências de Luiz Inácio Lula da Silva. Olha, lamentavelmente, no Brasil, o voto não é ideológico. E, lamentavelmente, você tem uma parte da sociedade que, pelo alto grau de empobrecimento, ela é conduzida a pensar pelo estômago e não pela cabeça. Vamos voltar a comer picanha. Sabe aquela parte com aquela gordurazinha? É por isso que se distribui tanta cesta básica. Porque isso, na verdade, é uma peça de troca em época de eleição. Ô Lula, se você for eleito presidente da República, o que você pretende mudar de concreto no nosso país? Olha, primeiro que nós vamos mudar de concreto, nós vamos provar que você pode tranquilamente colocar corrupto na cadeia. O Ministério Público Federal denunciou hoje o ex-presidente Lula, a ex-primeira-dama Marisa Letícia, por lavagem de dinheiro e corrupção. Quando o resultado das eleições de 2002 saiu, o governo enviou o relatório eleitoral. Na página 201, uma novidade. O custo do voto, R$ 6,77. Isso significa basicamente que custa R$ 6,77 em propaganda, em marketing, em gastos, para você conseguir convencer um eleitor. Se o voto tem um custo, quem tem mais dinheiro compra mais votos e se mantém no poder. Quando o Lula foi eleito, os partidos conseguiam dinheiro de uma maneira diferente de hoje. Eles dependiam muito de doações privadas, feitas por pessoas ou por empresas para financiar a campanha eleitoral. Todas as doações que um partido recebia tinha que ser ilícita, de origem legal.
tinha que ser informada, comprovada, isso para impedir os partidos de receber dinheiro criminoso de origem ilegal. Por exemplo, dinheiro de facções criminosas, como o PCC. Nós vamos pra cima aí. Redobre a munição. O senhor também é conhecido como Marcola? Sou. O dinheiro arrecadado legalmente era muito pequeno. Então, quando Luiz Inácio chega ao poder em 2002, o PT, prevendo que precisa de mais dinheiro para conseguir se manter no poder, inventa um esquema de arrecadação de dinheiro criminoso, o Mensalão. O julgamento do Mensalão é o desfecho de um escândalo político descoberto há 7 anos, um dos maiores da história recente do Brasil. Maior esquema de corrupção que eu vi nos últimos anos. A acusação era de que uma quadrilha, composta por políticos, banqueiros e donos de agências de publicidade e chefiada por José Dirceu, o homem forte do primeiro mandato do ex-presidente Lula, corrompeu políticos para comprar apoio ao governo no Congresso. E o caso do Mensalão era isso, era uma quadrilha organizada que funcionava dentro do Estado, tentando ocultar uma porção de coisas. A acusação do Procurador-Geral da República é de que políticos e partidos aliados ao governo do presidente Lula receberam dinheiro em troca de apoio no Congresso Nacional. Um deputado que se diz aliado de Lula, Roberto Jefferson, presidente do PTB, ele disse que deputados no Congresso foram corrompidos por um funcionário do PT com R$30 mil mensais para votar a favor do governo. Assim que o Partido dos Trabalhadores chegou ao poder, controlando todas as empresas, controlando até a presidência, eles inventaram uma maneira de coletar dinheiro criminoso através de funcionários públicos. O esquema começou em 2003, usando os funcionários dos Correios. Eles captavam dinheiro de criminosos e dinheiro ilegal. Esse dinheiro era mandado para fora do Brasil, transformado em caixa 2 e usado para pagar campanhas políticas. O PT tinha mais dinheiro que todos os outros candidatos. Só que um dia, a polícia descobriu que quem pagava as eleições do PT eram criminosos. O Duda Mendonça, que elegeu o Lula, foi chamado para depor na CPI dos Correios. Nesse momento, a minha mulher e a minha irmã estão assistindo o meu depoimento. E o Duda conta que ele só terminou de receber os pagamentos pelo trabalho de marqueteiro na eleição do Lula muito depois que o PT chegou ao poder. Em um determinado momento, o seu Marcos Valério chamou a Zilmar e disse assim: traz uma conta lá fora, que fica mais fácil de pagar vocês. Mas era uma coisa esquisita. Mas de novo era assim: ou traz a conta lá fora, ou não vai receber a grana. Duda recebeu R$300 mil em dinheiro vivo, 10 milhões e meio numa conta das Bahamas e 11 milhões 900 mil pagos por Marcos Valério. O PT pagou por serviços prestados em 2002 com dinheiro de Marcos Valério depositado no paraíso fiscal das Bahamas. Primeiro eu fui à CPI porque eu quis, não mandaram me chamar. Fui lá e falei a verdade. Na verdade, esse dinheiro claramente era dinheiro pago de caixa 2. A gente sabia disso, inclusive. Mas a gente não tinha opção. Marcos Valério não é tão generoso a ponto de oferecer um presente ao presidente Lula e ao PT, à cúpula do PT, pagando uma conta do partido. Esse dinheiro veio de algum lugar. Se eu tivesse feito com a maioria das pessoas, não tinha dado nada pra mim. E o objetivo maior das investigações da SCP é exatamente descobrir de onde veio esse dinheiro. Lula fez um pronunciamento de emergência, pedindo desculpas pelo Mensalão. Não tenho nenhuma vergonha de dizer ao povo brasileiro que nós temos que pedir desculpas. O PT tem que pedir desculpas. O governo, onde errou, tem que pedir desculpas. Porque o povo brasileiro não pode, em momento algum, estar satisfeito com a situação que o nosso país está vivendo. Mas por que e como esse homem, Marcos Valério, pagou ilegalmente 11 milhões 900 mil a Duda Mendonça para eleger o Lula? Da onde que veio esse dinheiro? O Marcos Valério, então, vai prestar depoimento à polícia e no depoimento de Marcos Valério a gente descobre a origem do dinheiro, o PCC. Uma organização fundada por presos paulistanos. No começo, ninguém acreditava nessa facção. E o PCC
ganha muito dinheiro. Abre aspas, o Ministério Público estima que o primeiro comando da capital, o PCC, movimenta anualmente R$1 bilhão, dos quais apenas 20% circulam dentro do Brasil. O Ministério Público estima que o PCC movimente cerca de R$1 bilhão anualmente, o que torna o PCC uma das maiores facções criminosas do mundo. A gente recebia dinheiro de bingo. E que, além disso, no dinheiro dos bingos, os bingos estariam lavando dinheiro do crime organizado e financiando campanha de candidatos a vereadores do PT e de deputados do PT em dinheiro vivo. E crime organizado nesse PCC. De acordo com Marcos Valério, o PT só conseguiu crescer e eleger tantos políticos porque, abre aspas, segundo o operador, a aproximação do PT com o PCC começou nos anos 2000, quando o crime organizado passou a financiar algumas campanhas políticas do partido. Então, em 2002, quando Lula foi eleito, o prefeito Celso Daniel também era membro do Partido dos Trabalhadores e esse prefeito fez um dossiê, abre aspas. De acordo com Valério, Celso Daniel foi morto depois de produzir um dossiê no qual relatava a direção do partido os múltiplos esquemas de corrupção que funcionavam na prefeitura de Santo André e arrecadava propina de empresas de ônibus, de limpezas, de casas de bingo e até de peroeiros. O dinheiro obtido financiava as campanhas eleitorais do PT e bancava as despesas pessoais dos seus dirigentes. O prefeito de Santo André, Celso Daniel, foi assassinado com 7 tiros disparados a curta distância. Ele tinha ossos quebrados no rosto e em várias partes do corpo. Abre aspas. Uma coisa, Marcos, é você ser assaltado. Outra coisa, Marcos, é você ser assaltado e torturado. Significa que eles estavam atrás de alguma coisa, na minha opinião, do dossiê. Fecha aspas. Segundo Marcos Valério, Luiz Inácio foi também um dos mandantes do assassinato de Celso Daniel. O caso Celso Daniel está de volta às manchetes 17 anos depois. Tudo isso porque o publicitário Marcos Valério, condenado no mensalão do PT, disse em depoimento à polícia de Minas Gerais que Lula é um dos mandantes do crime. Em depoimento, Marcos Valério acusou Lula de ser um dos mandantes da morte do ex-prefeito de Santo André, Celso Daniel. A denúncia foi publicada pela revista Veja. E o dinheiro que o Partido dos Trabalhadores recebia de criminosos era usado também para pagar R$30 mil por mês a parlamentares e políticos para que eles aprovassem as medidas do governo Lula. A investigação continuou. E descobrimos também que Duda Mendonça recebeu, na verdade, R$195 milhões de governos petistas. O PT rescindiu o contrato dele, mas contratou o sócio, João Santana, o Patinhas, que elegeu 7 presidentes. Vamos lembrar, uma vez que existe custo pelo voto, quem gasta mais, compra mais votos e ganha as eleições. Então, nas eleições de 2006, Lula gasta R$91.490.670,71 e é eleito presidente. Primeiro lugar em gastos também, né? Geraldo Alckmin fica em segundo lugar na votação e também foi o segundo que mais gastou, R$79.206.150,77. Nos próximos 4 anos e pela primeira vez na história, o Poder Executivo do Brasil será comandado por uma mulher. Ei, presidente, o senhor inventou essa. Dilma Rousseff está oficialmente eleita presidente da República. No ano de 2010, na primeira eleição de Dilma Rousseff, Dilma ficou em primeiro lugar na votação e em primeiro lugar nos gastos. R$153.028.816,42 gastos na campanha eleitoral. José Serra, que ficou em segundo lugar, também foi o segundo que mais gastou. Ele gastou R$106.489.846,91. A Marina ficou em terceiro lugar nas eleições e também foi a terceira que mais gastou, R$24.108.859,74. Durante o governo Dilma, então, o Supremo Tribunal Federal começou o julgamento do mensalão. Começa nesta semana no Supremo Tribunal Federal um dos principais julgamentos da vida política do Brasil, o escândalo conhecido como mensalão. Começa nesta quinta-feira, depois de 5 anos de preparação, o julgamento do mensalão.
E depois disso, Operação Lava Jato. O juiz Sérgio Moro retoma as audiências da Lava Jato em Curitiba. Ele ouviu 2 testemunhas contra o ex-ministro Antônio Palocci. Eu tratei do triplex com o Léo uma vez. O Instituto Lula confirmou uma visita do ex-presidente e da mulher dele, Marisa Letícia, ao apartamento triplex em Guarujá, no litoral paulista. Protestos pelo Brasil inteiro começam contra o governo dos petistas. Fascista, comunista são a mesma merda! 2014, para Dilma Rousseff ser eleita, ela decide aumentar os gastos de dinheiro público na campanha dela. Campanhas eleitorais gastaram 5 bilhões em 2014. Abre aspas. Com 5,1 bilhões gastos nas campanhas é possível, por exemplo, construir uma nova linha de metrô, levantar mais de 20 novos hospitais e pagar 4 meses de Bolsa Família para todos os brasileiros que recebem o benefício. Dilma, reeleita, primeiro lugar, 350.232.163,64 centavos. Aécio Neves ficou em segundo lugar e foi o segundo que mais gastou, 227.408.200,77 centavos. Marina, terceiro lugar, em votação e em gastos. Ela gastou 44.090.259,27 centavos. A Dilma foi reeleita, certo? E legalmente, com dinheiro público e declarado, a notícia: PT já pagou 160 milhões a João Santana, que é o marqueteiro responsável pela eleição de Dilma. O que a Dilma não esperava, logo depois dela ganhar em 2014, é que a Operação Lava Jato ia investigar o Midas, que elegeu o PT. Sr. João Santana, nesses serviços que a sua empresa prestou, o senhor, a senhora Mônica, houve recebimento de pagamentos não contabilizados? Houve constante, aliás, como é uma prática no mercado de marketing político eleitoral. Então nós descobrimos que, primeiro, em 2006, quando João Santana foi o responsável para reeleger Lula, a esposa dele diz que ela e João receberam 10 milhões de reais de origem criminosa através do Caixa 2 pela reeleição. Depois, em 2010, para eleger a Dilma pela primeira vez, João Santana foi o responsável por marketing. E nós descobrimos a notícia. João Santana recebeu 11 milhões de dólares e 700 mil na Suíça por campanha de Dilma. Em 2014, para reeleger Dilma, João recebeu 105 milhões. 70 milhões legalmente e 35 milhões foram recebidos de origem criminosa e ilegalmente. Os valores que o senhor indicava, a senhora Mônica, eram os valores normalmente contratados? Sim, acho que ela bateu ter dito isso com mais segurança do que eu. Mas eu vou dizer que a última campanha da presidenta Dilma teve um custo final de 70 milhões de reais. E para eleger políticos de esquerda no exterior, como na Argentina, por exemplo, João recebeu mais de 7 milhões e meio de dólares de origem criminosa. João Santana admitiu à Polícia Federal recebimentos em conta secreta por campanha no exterior. O esquema de João Santana envolveu Venezuela, Panamá e El Salvador. Ele recebeu 10 milhões de dólares em dinheiro vivo das mãos de Nicolás Maduro. Publicitário João Santana diz em delação que Lula sabia de Caixa 2. Sr. João, com relação ao conhecimento dos candidatos Lula e Dilma na campanha presidencial, nas campanhas presidenciais, sobre o Caixa 2, eles tinham conhecimento dos pagamentos feitos através do Caixa 2? Sim, ao longo da convivência do trabalho, ficou claro que sim. João Santana recebeu legalmente 160 milhões de reais de dinheiro público, pago pelo PT, e 157 milhões de reais de dinheiro ilegal, de origem criminosa, totalizando 317 milhões de reais. O marqueteiro João Santana, a mulher dele também, estão presos em Curitiba, como nós acabamos de ver na reportagem. O publicitário João Santana e a mulher dele, Mônica Moura, tiveram a prisão decretada hoje. É preso. As defesas de João Santana, de Mônica Moura e de João Vacari Neto afirmaram que vão recorrer da decisão. Nesse ano também, 2016, o Tribunal de Contas da União prova que Dilma Rousseff cometeu o crime de responsabilidade, as pedaladas fiscais. As dívidas cresceram de 2014 a dezembro de 2015 de forma vertiginosa. Há crime de responsabilidade, há cadáver e há mau cheiro desse cadáver.
A Dilma é afastada da presidência e sofre um processo de impeachment. Por toda a minha família, pela minha família, por minha família, eu quero agradecer a minha tia Eurides, que cuidou de mim quando pequeno, pelos evangélicos da nação toda. Pelo povo de Deus, meu voto é sim. Logo depois, em 2018, Luiz Inácio Lula da Silva foi condenado a 12 anos e 1 mês de prisão por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. O ex-presidente Lula foi condenado hoje a 12 anos e 11 meses de prisão por corrupção e lavagem de dinheiro em uma ação da Lava Jato sobre o sítio de Atibaia. Então, nesse ano, o cenário político aqui no Brasil muda completamente e o dinheiro não consegue mais comprar os votos do eleitor. Fernando Haddad tenta, ele gasta 37.503.104,50 nessa eleição, não consegue. Marina Silva gastou 6.740.199,86, não foi eleita. Guilherme Boulos gastou 6.438.264,52, também não foi escolhido. Geraldo Alckmin gastou 53.350.139,97 e não adiantou nada. Ciro Gomes gastou 24.359.713,60 e também não foi eleito. Henrique Meirelles gasta 57.030.000 e perde as eleições. Jair Bolsonaro é eleito gastando 2.800.000 na campanha. O Jair Bolsonaro chegou ao poder como uma figura pública que era apoiada pela maior parte da população brasileira. Não tinha nenhum nome para concorrer. Só que o brasileiro tem memória curta. Então, em 2019, o Supremo Tribunal Federal mudou a maneira como eles entendem a lei. Antes, quando um criminoso era condenado à prisão por 2 tribunais diferentes e por vários juízes diferentes, ele já devia começar a cumprir a pena. Em 2019, os juízes declararam que todos os criminosos condenados à prisão no Brasil só podem iniciar o cumprimento da pena depois deles serem condenados por todos os tribunais, até a última instância. Nesse dia, 4.900 presos foram soltos, incluindo Luiz Inácio e José Dirceu. Foi solto agora há pouco o ex-presidente Lula, que estava preso na sede da Polícia Federal em Curitiba há mais de 1 ano e meio. A Justiça brasileira manda soltar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Então, em 2021, quando chegou a vez do Supremo Tribunal Federal julgar a condenação de Lula à prisão, eles declararam que o julgamento de Lula deveria ter começado em Brasília e não em Curitiba. O Supremo Tribunal Federal decidiu enviar as investigações sobre o ex-presidente Lula para Brasília. Na sessão, a maioria dos ministros também considerou o ex-juiz Sérgio Moro parcial ao conduzir os processos do petista. Todas as provas, todas as investigações são anuladas e eles mandam reiniciar tudo do zero num tribunal de Brasília. O tribunal, por sua vez, fala que o prazo que a justiça brasileira tinha para condenar Lula já passou. Então eles nem mesmo reiniciam um processo do zero. Apenas colocam numa gaveta e arquivam como se nada nunca tivesse existido. Lula está elegível. E a arma que Lula vai usar para ganhar as eleições no Brasil esse ano é a mesma arma que o boliviano Goni usou para ganhar em 2002 na Bolívia, a crise. O varejo perdeu mais de 135 mil estabelecimentos entre os meses de abril e junho devido à crise provocada pelo coronavírus. Ainda bem que a natureza criou esse monstro chamado coronavírus. O Covid foi uma crise mundial, mas para Lula foi uma oportunidade. Ele chama Bolsonaro de genocida, fascista, corrupto, miliciano, negacionista, desumano, pessoa do mal, covarde, o pai da mentira e senhor da morte. Um novo marqueteiro entra em ação, Sidônio Palmeira. E ele prepara comerciais muito bem elaborados, escreve discursos impressionantes. A criatividade de Sidônio se destacou. Bolsonaro não é o pai do auxílio, é o pai da mentira. Bolsonaro nunca mais.
O Bolsonaro até tentou chamar o Lula de corrupto e de ladrão, mas o TSE proibiu ele de fazer isso. Ministro do TSE suspende vídeo de Bolsonaro que chama Lula de corrupto e ladrão. O Tribunal Superior Eleitoral mandou suspender propagandas da campanha do presidente Jair Bolsonaro, onde Lula é chamado de ladrão e corrupto. Lembra do Marcos Valério? O TSE proibiu os políticos e os perfis de direita de postar qualquer coisa sobre Marcos Valério, PCC e Lula. Então, a campanha de marketing criada por Sidônio Palmeira, o novo marqueteiro do PT, funcionou e Luiz Inácio Lula da Silva é eleito presidente pela terceira vez. Luiz Inácio Lula da Silva está eleito e é o novo presidente do Brasil. A partir de 1º de janeiro de 2023, Lula retorna ao Palácio do Planalto para o mandato de 4 anos. A notícia: novo marqueteiro de Lula é acusado de participação em esquema de corrupção. O Ministério Público acusa Sidônio Palmeira de integrar operação ilegal que desviou 7,5 milhões de reais dos cofres públicos. O UOL fez uma série de reportagens mostrando que o governo Lula está cometendo vários crimes no programa Pé de Meia. As ilegalidades encontradas no Pé de Meia são, abre aspas, gastos sem autorização do governo, apesar de ordem expressa na lei. Inclusão de verbas do FG Eduque, do FIES, sem que isso passe pelo orçamento. Falta de transparência. Depois da divulgação da reportagem, os nomes foram divulgados. No entanto, seguem sem localidade dos alunos e fora do portal. A retirada de informações por parte da Caixa. Depois de reportagens do UOL, as informações foram republicadas. Daniel, mas como assim? O que significa gastar dinheiro sem autorização? Significa que Lula cometeu o mesmo crime que levou Dilma a sair da presidência no processo de impeachment, a pedalada fiscal. Pedalada fiscal? Pedalada fiscal. Gastar dinheiro sem autorização deixa o Brasil inteiro mais pobre. O governo, então, para resolver isso, tem que arrecadar mais dinheiro, cobrar mais impostos. O preço de todos os alimentos e de todos os produtos no Brasil está subindo. O dinheiro vale menos a cada dia que passa. O povo fica mais pobre. E o crime continua aumentando em todas as cidades brasileiras. O tráfego de drogas cresce. ONG que presta contas ao PCC teve reuniões com o governo Lula. A advogada Janira Rocha, ex-deputada pelo PSOL, levou, inclusive com passagens pagas pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública do governo Lula, comandado pelo ministro Ricardo Lewandowski, uma ONG ligada ao PCC para fazer as suas reivindicações no Ministério da Justiça e Segurança Pública e no Ministério dos Direitos Humanos. E o impeachment do Lula é apoiado agora por mais de 100 deputados. Mas até agora o povo não acordou, não fez nada. Diferente da época da Dilma, parece que as pessoas não estão se importando da vida delas estar pior. Mas pode ter certeza que se você não se importa, o seu neto vai se importar. Tudo que está acontecendo agora no Brasil vai ser escrito nos livros da história que os seus filhos e os seus netos vão estudar. E daqui a 40 anos, quando eu e você já estivermos na fase idosa, os nossos netos vão nos perguntar sobre os dias de hoje. E eu espero mesmo que, se os nossos netos perguntarem para nós por que a vida deles está tão sofrida, a gente não tenha que falar que foi porque nós fomos covardes demais para sair na rua e fazer o Brasil mudar. Se você vai no supermercado aí em Salvador e você desconfia que tal produto está caro, você não compra. Se tem uma coisa que pobre gosta, é de pagar o que deve. Quem gosta de não pagar são ricos. Eu tô querendo descobrir aonde é que teve um ladrão que passou a mão, sabe, no direito de comer ovo do povo brasileiro. Agora a carne começou a cair. Vai cair e pode ficar certo que vai cair e o povo vai voltar a comer a sua picanhazinha, a sua costela. Um procurador entrava lá de sábado ou de semana para visitar se estava tudo bem. E perguntava tudo bem, falava, não está tudo bem, só vai estar bem quando eu foder esse muro.